Eu chamo isso aqui de a serpente que sai do balaio. O balaio é isso aqui, ó. Você vai lembrar que uma serpente sai de dentro de um balaio. E se você não tiver a resposta, essa serpente vai te picar. Pensa que no formato de uma serpente saindo de um balaio, essa é a interrogação. Por que você tem que fazer pergunta? Por exemplo, eu tô num jejum de 100 horas, só de água. E é engraçado que toda hora, quando eu vou fazer uma atividade, vem na minha cabeça: por que você está fazendo isso? Sempre seu cérebro vai fazer pergunta, seu coração vai fazer pergunta, o diabo vai fazer pergunta, Deus vai fazer pergunta, a pessoa que está do lado vai fazer pergunta. Então você tem que ser profissional nisso. As pessoas perguntam para mim: eu tenho que ser bom em quê? Você vai notar assim, ó, preciso estudar o cérebro. Porque o tempo inteiro pergunta vai vir para o seu lado. O negócio é que você não sabe fazer uma pergunta de volta. Por que a maioria das pessoas num diálogo elas perdem rapidamente um diálogo? Porque ela não sabe fazer pergunta. Se soubesse fazer pergunta, já afastava um pouco as pessoas ali que estão querendo tirar alguma vantagem, algum proveito indevido seu. Só que se você realmente aprender a fazer pergunta, você vai fazer uma pergunta assim, ó: até que dia eu vou ficar nesse emprego? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Até que dia que eu vou aceitar me olhar desse jeito? Até que dia que eu serei fraco? Você tem que fazer uma pergunta assim, ó, sobre até o dia. Uma grande pergunta para você anotar. Até que dia que eu vou viver desse jeito? Até que dia que eu vou aceitar essa pessoa me humilhar? Até que dia que eu vou admitir as coisas que eu tenho admitido? Isso é pergunta. Às vezes você não consegue fazer algo, aí você pergunta para si mesmo: o que foi que aconteceu comigo que eu não consigo sair daqui? Aí você tem que ir atrás para descobrir a causa. O que eu mais conheço é gente honesta, gente boa e gente que não dá certo. Tudo junto. Acorda cedo, faz tudo que tem que ser feito, é uma maravilha, lê a Bíblia, ora, faz jejum, faz não sei o que, e não prospera. Por quê? Porque ainda falta fazer algumas perguntas. Primeira coisa, você tem que fazer as perguntas. Se fosse para morrer hoje, sua vida valeu a pena? A maioria não valeu, sempre esperando algo. Curta a vida como se fosse a única que você tem, porque parece que as pessoas vivem como se tivesse 5 ou 10 vidas. Olha uma pergunta que você tem que fazer: se o idiota, igual o Marçal, conseguiu prosperar, por que eu não dou conta? Marçal, eu posso te chamar de idiota? O cérebro é seu. Você chama do que você quiser. Como que o Marçal, que era atendente de call center, construiu o que ele construiu? Fazendo pergunta. Fazendo pergunta para quem? Para mim, para Deus e para o próximo. Nunca vai falhar. Essa é a ordem, anota assim, ó: eu sou a pessoa número 1, a número 2 é Deus. E aí, Marçal, ele responde todas as perguntas? Não. Se Deus respondesse todas as perguntas, não precisava perguntar nem para você nem para o próximo, perguntaria só para ele. E aí, qual que é o sintoma quando ele não responde? Ele está indicando uma resposta. A resposta é: vá para uma pessoa. Quase todas as respostas que você procura estão dentro de você. Eu sei que vocês ficam falando assim, dentro do íntimo de vocês. Isso é papo de coach. Primeiro, eu não sou coach. E coach é só treinar, né? É um treinador em português. Só que quando você começar a fazer pergunta atrás de pergunta e não sair disso, até chegar na resposta, eu te falo, 99% de todas as respostas que vocês estão procurando em qualquer pessoa está dentro de você. Está aí dentro. O que você vai começar a fazer agora? As perguntas precisam ser feitas para 3 pessoas. A pessoa que mais tem que responder pergunta é você mesmo, é a que mais tem que fazer. Quando Deus não responde, pergunte para o próximo. O próximo não é capaz, procure outro. Ponto. Certo? Descobriu para que servem as coisas? Descobri. Por que eu faço pergunta? Para descobrir essas coisas aqui, ó. O como. Como é uma forma. Eu vou descobrir quando. Eu vou descobrir o porquê. Quando, como, porquê. Aí você fala, qual que é a mais importante de todas? Você sabe, a palavra mais usada do mundo é você. A segunda palavra, está entre as 3 mais, mas a mais digitada no Google chama-se como. Como fazer tal coisa. Por que o Brasil é o país mais rico, mas a gente é o povo mais pobre? Por que tem 30 milhões de pessoas na extrema pobreza, sendo que nós somos o dono do solo mais rico? Do solo, do subsolo e da atmosfera. Aí você fala assim, a atmosfera é tudo igual. É mesmo? Tem furacão aqui? Tem problema aqui com algum tipo de intempérie? Muito pouco. Mas se todo mundo fizesse uma pergunta, a gente não ia deixar de votar num para votar no outro. Ou então a gente não ia ficar molenga numa situação que pode mudar a rota do nosso país. A gente ia fazer pergunta.
Se você aprender a fazer pergunta, quando você não gostar de uma pessoa, você não vai falar, eu não gosto dela, não vou ouvir nada. Você fala assim, o que eu posso aproveitar dessa pessoa que eu não gosto? Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? Quando eu era um bobo na vida, eu era cheio de não gostar de uma pessoa ou de outra. Aí eu fiz uma pergunta, essa pessoa tem algo que eu não carrego? Que não está ativado dentro de mim? Tem. Então o problema é dela, se eu não gosto dela, não é meu mais. Se eu não gosto dela, não vou jantar com ela, só isso. Mas eu vou aprender tudo que eu posso aprender. Quando você começar a aprender, fazer perguntas, você vai abrir a sua mente, você vai abrir seu coração. E você vai fazer o quê? Você vai deixar de lado se gosta ou não gosta. Você vai tirar proveito, muito mais proveito da vida. Fazendo o quê? Pergunta. Se você começar a questionar, você vai perceber o seguinte: seu cérebro foi programado para te dar resposta. E essa resposta está fazendo você ter a vida que você tem hoje. Aí você vai começar a questionar, por que eu tenho que fazer isso que tem que agradar esse povo aqui? Sempre metendo aquela serpente no final. Por que eu fico indisposto todo dia? Vai atrás. Às vezes você está indisposto porque você está com um grau de alegria baixo. Talvez te falta felicidade. Pablo, o que é felicidade? Se você fizer essa pergunta, vai mudar tudo. Felicidade não é alegria. Felicidade vem da identidade. Quando você faz isso, você coloca dentro de você assim, algo que te deixa extremamente ligado com a realidade da vida. A felicidade fala assim com a boquinha, fala assim, felicidade é identidade. Aí você faz uma pergunta, mas e as pessoas que são infelizes? Elas ou abriram mão da sua identidade para agradar alguém, ou não alcançaram essa identidade. Sempre tem um idiota ou outro falando que a felicidade é o dinheiro. E tem o outro que fala que não é o dinheiro. Deixa eu te explicar. Felicidade é só uma coisa. Ela é um estado espiritual que descarrega energia na sua alma e que o seu corpo sente. Ela é constante. Só que ela vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a revelação que você tem de quem você é. Essa é uma pergunta que você tem que fazer o mais rápido possível. Que dia que eu vou resolver isso?